Quem é que consegue resistir a uma boa obra de ficção? Bom, no meu caso, isso é um bocadinho difícil, porque o facto de poder conhecer novos ambientes e personagens torna a tarefa de resistir à ficção muito difícil, muito complicada. E eu sei que volta e meia este assunto vem à baila, e por isso mesmo é que hoje temos um convidado apto para falar mais sobre o assunto e principalmente para nos trazer uma consciência de como é importante que a ficção esteja presente no nosso dia-a-dia. Falo de Emílio Garofalo Neto, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Semear, em Brasília, e é também mestre e doutor em Teologia e ainda autor de vários livros. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Emílio, nós sabemos que a ficção é um mundo que não o abandona, ou então se calhar é o Emílio que não abandona o mundo da ficção, e só o Emílio pode dizer. E de facto é um mundo um pouquinho difícil de abandonar, por ser muito vasto, por se encontrar muito conteúdo dentro dele, e principalmente porque todos nós podemos, dentro do processo criativo, claro, criar muita coisa e trazer qualquer tema à baila. Quanto ao Emílio, como é que funciona o seu processo criativo? Perfeito. De fato, o mundo da ficção ele é muito amplo, ele é diversificado, ele nos leva a ver a vida por meio de olhos muito distintos, muito diferentes dos nossos. Ele é, como diria Flannery O'Connor, um mergulho na realidade, não uma fuga da realidade. Eu tenho alguns temas que me são queridos. Eu gosto de falar sobre o anseio pela eternidade que está no coração humano. Isso é um tema lá do livro bíblico de Eclesiastes, em que Salomão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E eu tento encontrar esse tema nas mais diversas ocasiões, seja no relacionamento fraturado entre um pai e um filho, seja num amor romântico que infelizmente acabou não dando certo, seja na saudade de um lugar em que fomos felizes e parece que o perdemos. Então, o meu processo de escrita, ele gira em torno desse tema, mas ele aparece em situações muito diferentes. Por vezes eu tenho uma história que eu quero contar e eu começo a partir dela e vamos vendo onde a história vai passar. Eu não faço um plot muito adiantado. Já outras vezes eu começo com um final. Às vezes eu começo com uma conversa final e eu tento pensar em como que essas pessoas chegaram até ali. Então, eu não tenho um único processo, ele varia. Às vezes começa com uma cena, com uma frase, uma emoção que eu tento evocar. Muito bem, muito bem. E creio que o Emílio, acho que foi a primeira pessoa que conseguiu responder isso de uma forma muito sucinta, porque normalmente quem está ligado muito à escrita ou desenvolve outro tipo de arte, quando eu faço esta pergunta, meu Deus, parece que o mundo vai Uma hora de resposta. porque dá muito aquela sensação que todo artista, todo aquele que se dedica à arte, parece que, como nós dizemos aqui em Portugal, começa ali a bater o prego, começa a ficar difícil, não sabe o que é que há de fazer, fica com os parafusos a menos. Mas o Emílio conseguiu responder isso com muita precisão. E já agora, há algum tipo de ficção que o inspira, ou que pelo menos tem um grande peso quando se trata de criar algo? Perfeito. Eu transito entre vários gêneros de literatura, tanto no meu consumo quanto na minha produção. Tem algumas fases em que eu estou mais inclinado à ficção científica, né, ao sci-fi, e à imaginação do que poderia ser, de como pode ser, e às vezes eu tento também escrever algo nessa linha. Por vezes eu estou mais saudosista e eu gosto mais de habitar no mundo da fantasia, nos mundos como de Tolkien e tantos outros escritores, e isso parece evocar no meu coração também um tipo de nostalgia importante. Então depende muito do momento. Às vezes eu gosto de ler histórias de crime, histórias de detetives e investigações policiais, esse tipo de coisa. Por vezes eu estou a fim de ler um clássico e vou para Dostoiévski ou alguma coisa mais antiga. Então eu gosto de transitar entre os muitos gêneros literários. Eu creio que cada um tem algo a oferecer para o leitor. E eu busco também na minha escrita passear entre os diversos gêneros. Claro que não com a maestria deles, mas sempre tentando
de alguma forma, servir bem o público com histórias interessantes também. E já agora, conseguia mencionar assim um top, vou dizer top 3 vá, de autores que o marcam mais, mesmo que sejam de estilos diferentes? Perfeito. Me vem alguns à mente. Eu lembro, por exemplo, de David Foster Wallace, um autor que eu conheci na época do falecimento dele. As notícias daquele homem ter falecido, eu falei, quem é esse homem? Fui atrás de ler, li algumas das suas crônicas, os seus contos, e li também 2 dos seus romances, ainda tenho um para ler, e gosto muito dele, um autor que embora classificado como um pós-moderno, ele tem o que ele mesmo chamava de uma nova sinceridade, que é um retorno a um tempo menos irônico, menos ácido ou cínico que a pós-modernidade nos trouxe. Eu acho que David escrevia muito bem. Um outro que eu vim conhecer recentemente também, e ainda estou lendo o material dele, é o Carlos Ruiz Zafón, o espanhol, que ele traz um tipo de melancolia misturado com assombro que é muito forte para o meu coração de leitor. Eu vou lendo os livros de Zafón e eu morro 3 ou 4 vezes na leitura, assim. Morro e ressuscito e volto. E assim se conhece um bom leitor. E um que eu tenho lido também, eu li 2 dele ano passado, é o próprio Dostoiévski, que é um autor extremamente profundo, leituras densas, exigentes, mas muito recompensadoras. Eu li Karamazov ano passado e foi uma leitura que tanto me destruiu como me reconstruiu de várias formas. E então são 3 que eu traria aí hoje à mente, mas tem muitos outros. Nossos autores são nossos amigos que moram na estante. Eles vivem Sem ali. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu, por acaso, até estava a comentar isso uma vez com uma amiga que de vez em quando bate-me uma ansiedade que é eu vou viver não sei quantos anos e eu não vou ter a oportunidade de ler tudo e conhecer tudo o que há. E eu confesso que Sim. isso me causa ansiedade. Sim, a gente fica sem saber o que priorizar, porque são tantos livros, e cada autor que eu conheço me abre a porta para mais 4 ou 5, isso é um problema também. Quando eu Ora, descubro um nem autor mais. maravilhoso, tem as influências dele, tem as referências dele, e é sem fim, é muito bom. Sem dúvida alguma. E já agora, como pastor, Uhum. ou seja, é muita referência literária, muita coisa que é claro que nós, enquanto cristãos, temos sempre a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão bíblica em tudo aquilo que vemos, ouvimos e por aí vai. Mas é importante, sendo pastor, tendo essa incumbência da pregação da palavra, também se alimentar de ficção. Sim. Eu escrevi um artigo que se chama Ler Ficção é Bom para Pastor, que é sobre a importância do pastor se alimentar de uma dieta de ficção. E tem algumas boas razões. A primeira delas, eu diria rapidamente, que é melhorar a nossa linguagem e a nossa capacidade de expressar e contar e envolver as pessoas. A nossa ferramenta de trabalho é a palavra. É falar, é envolver, é ensinar. E a literatura nos treina isso. Além disso, a literatura diversificada, ela tem o poder de complicar a nossa cosmovisão. Muitas vezes, pastores não conhecem muitos descrentes e muito menos pessoas que não são de outras cosmovisões, outras maneiras de pensar. E ao lermos, nós percebemos o que está no coração das pessoas, quais são as questões da sua vida. Nossa visão do mundo é amplificada e, assim, creio, estamos melhor preparados para servir melhor a nossa geração. Seja com as nossas pregações, seja com nossas ilustrações, seja mesmo com o nosso evangelismo. Ao entender melhor as pessoas que estão próximas de nós, bem como as que viveram muito antes, nós estamos, penso, mais aptos a conversar com o nosso tempo e a servi-lo melhor. Então, eu tenho encorajado meus colegas a lerem ficção. Sem dúvida alguma. E eu cheguei também a comentar isto já com outra amiga, porque às vezes nós temos muita tendência de rejeitar. Não só livros, mas como música, às vezes até mesmo alguns quadros, algumas pinturas e por aí vai. E na verdade, tudo isso compõe a cultura do mundo. E eu acho que hoje em dia, não tenho a certeza, devido ao facto da globalização, ninguém está indiferente ao que se passa nos 4 cantos do mundo. Toda a gente sabe. Todos nós temos a referência de algum artista, seja ele de que área for, de qualquer continente.
Então, nós já temos acesso a muita coisa. E então, nós não sabermos o que se passa para saber como comunicar, isso às vezes pode ser um entrave muito grande. Porque isso faz-me lembrar muito Paulo, quando ele usou, inclusive, falou, né, aquele poema, que na Sim, verdade era um poema, se não me engano, para o deus Zeus? em Zeus? referência a Zeus? Zeus, isso mesmo. Exatamente. E então, assim, era uma forma de comunicar com a cultura. E as pessoas Sim. aí prestam atenção, sem dúvida Fica alguma. claro em Atos 17, né, e outras passagens, que Paulo conversava com a cultura do seu tempo. E nós também, a cultura do nosso tempo nos dá uma janela para ver o coração das pessoas e ver as perguntas que estão sendo feitas e buscar respostas bíblicas para servir bem o nosso tempo. E nós precisamos falar com o coração das pessoas, não é? Com certeza, esse é o nosso objetivo. Não somente dos descrentes, mas nosso também. Nós cristãos, nós estamos nesse mundo, nós vivemos nessa era secular. Essas vozes falam aos nossos corações, elas dão expressão a quem nós somos também. E isso me ajuda no pastoreio, me ajuda no cuidado. Eu quero saber o que todos os adolescentes da minha igreja estão lendo. Por que eles estão lendo esse autor? O que esse autor está falando aos seus corações? Isso é muito importante para mim. O Entre Linhas contou com a participação especial de Emílio Garofalo Neto e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.